Após uma boa temporada em 1944, mas ainda sem ganhar o Campeonato Carioca, o Vasco em 1945 acrescentou ao seu forte elenco os atacantes Santo Cristo e João Pinto, ambos destaques do São Cristóvão, e um goleiro que se destacava no Campeonato Paulista há 2 anos pelo Ipiranga, um tal de Moacir Barbosa. E o Vasco começou muito bem o ano. O Cruz Maltino venceu uma sequência de 10 amistosos interestaduais contra equipes da Primeira Divisão Paulista, Mineira e Gaúcha, incluindo 2 vitórias contra o Atlético Mineiro, uma contra o Inter de Porto Alegre, além de uma goleada de 6-1 contra o Grêmio, a partida que marcou a estreia do goleiro Barbosa. A equipe também teve um ótimo início no torneio relâmpago, com vitórias sobre o Fluminense, Botafogo e São Cristóvão, mas perdeu as 2 últimas partidas para Flamengo e América e deixou o título escapar. E vale ressaltar que o Vasco estava desfalcado no torneio, sem Ademir, Djalma, Jair da Rosa Pinto e Raffanelli. E uma semana depois do fim do torneio relâmpago, o Vasco começaria uma jornada memorável. No torneio início, o Vasco conseguiu defender seu título mesmo com os desfalques. Com gols de Lelé e Massinha na final, os vascaínos derrotaram o Botafogo e retomaram a moral para brilhar na temporada. E então veio o torneio municipal, para confirmar a certeza de que a equipe estava no caminho certo. E não deu outra. Com a volta de Ademir e de Djalma, o Vasco atropelou seus adversários. Venceu tanto o Flamengo quanto o Fluminense por 5-1, derrotou o Botafogo por 5-3 e massacrou o América no 6-2. E além disso, durante o torneio, enfrentou o forte rolo compressor do São Paulo 2 vezes, empatando no Pacaembu e vencendo o São Januário. E foi nesse período que o Esquadrão Cruz Maltino passou a ser chamado de Expresso da Vitória, alcunha que foi criada pelo cartunista argentino Molas. Definitivamente, essa não era uma equipe comum, mas faltava o maior desafio para o Expresso: vencer o Campeonato Carioca. Em 45, completaria 9 anos do último título carioca do Vasco. Nesse momento, muitos acreditavam que a praga de Arubim era real e que São Januário estava realmente amaldiçoado. E antes de iniciar o Carioca, o Vasco foi visitar o Palmeiras, lá no estádio do Pacaembu. Abriu um incrível 3-0 no primeiro tempo, mas acabou deixando os paulistas empatarem na segunda etapa. Foi um grande balde de água fria na equipe, que estava prestes a entrar na principal competição do ano com a pressão de ser campeã. Seria esse um mau presságio? Será que novamente os vascaínos deixariam o torneio escapar de suas mãos? Em menos de 2 semanas, o Campeonato Carioca se iniciaria. Para continuar encorpando a equipe e então afastar qualquer sinal de crise, embarca no Expresso do Vasco mais um craque, Elido Amparo. Destaque máximo do Canto do Rio. O jogador entraria no time durante o primeiro turno da competição. O primeiro adversário no Carioca era o tradicional Bangu. Ainda sem o Eli, o Vasco teria pela primeira vez no ano o quinteto ofensivo formado por Ademir, Lelé, Isaías, Jair e Chico. E eles não decepcionaram. Com 3 gols de Lelé, 1 de Ademir e 1 de Chico, o Vasco goleou o Bangu por 5-1. A segunda rodada ainda nem havia acontecido, e o Vasco teve mais um jogo marcado contra o Palmeiras, mas dessa vez em São Januário. E mais uma vez o Vasco abriu um 3-0, só que dessa vez não deu chances aos palmeirenses. Um verdadeiro show de bola do Expresso, que derrubava toda a desconfiança e alcançava a marca de 17 jogos sem perder na temporada. O Vasco impressionava a todos. E sim, é verdade que em 1944 o time já era muito bom, mas o time de 1945 parecia ter alcançado um nível nunca antes visto no futebol carioca. Foi assim que o Vasco começou o campeonato, imparável. No fim da 8ª rodada, já com Elido Amparo na equipe, o Vasco estava com 6 vitórias e 2 empates. Já havia vencido Botafogo de Tim e Heleno de Freitas e o Fluminense de Pedro Amorim e Orlando Pingo de Ouro. Faltava enfrentar o Flamengo de Pinguá, Zizinho, Pirilo e Perácio. Era hora de se consolidar de vez na liderança. Um jogo difícil e disputado, contando com um gol contra de Pinguá, o Vasco venceu por 2-1 o Flamengo São Januário, terminando invicto o primeiro turno do Campeonato Carioca. Faltavam mais 9 jogos. Mas, por conta das dificuldades contra o Flamengo, alguns jornalistas afirmavam que o Vasco mostrava inconstância. Então o Vasco iniciou o segundo turno, decidido a espantar de vez as incertezas. O adversário era complicado, o Canto do Rio, que vinha de uma vitória de 3-1 contra o Fluminense.
O Expresso, no entanto, não tomou conhecimento e aplicou um 5-0. Depois veio o Bangu e uma vitória por 6-2. Em seguida o São Cristóvão, uma vitória por 5-1. Depois o empate em 2-2 com o Botafogo em General Severiano. Ninguém conseguia derrotar aquele time. Mas não era possível que ficaria assim. Afinal, era o Vasco. Sempre acontecia alguma coisa com o Vasco. Fora que nunca uma equipe havia terminado invicta o campeonato na era profissional. O Vasco tinha que perder. Mas então veio o bom sucesso. O América e o Fluminense, e o time continuava vencendo, se distanciando dos demais. Faltava só mais uma vitória para o título. E nada pôde impedir. No dia 11 de novembro, o Vasco goleou o Madureira por 4-0 em São Januário, com 2 gols de Ademir, um de Chico e um de Isaías. E ganhou assim o tão esperado título carioca. A torcida vascaína foi à loucura com o Expresso. O Vasco enfim ultrapassava o América em títulos cariocas e voltava a ser protagonista no Rio de Janeiro. Mas ainda tinha mais uma partida. Um jogo para selar o inédito título invicto. O adversário? O Flamengo. O Algoz em 1944. E o Flamengo não queria de jeito nenhum dar a chance ao Vasco de terminar invicto dentro da Gávea. E foram pra cima com tudo e conseguiram abrir 2-0 no primeiro tempo. Mas o Vasco tinha um centroavante incrível chamado Isaías, e o craque não permitiu a derrota e marcou 2 gols no segundo tempo. O jogo ainda foi interrompido por uma briga generalizada e foi encerrado 2 dias mais tarde, nas Laranjeiras, com 2-2 mantido no placar. O Expresso da Vitória terminava o campeonato sem nenhuma derrota, a melhor campanha da era profissional até ali. E além de campeão invicto, o Vasco atingia uma invencibilidade de 34 jogos na temporada. E para celebrar o título, ainda venceria também a seleção do campeonato por 5-0, encerrando um ano mágico. Ao todo, foram 40 vitórias e apenas 2 derrotas em 50 jogos na temporada. O time fez 177 gols, média absurda de 3,5 gols por jogo. Os destaques individuais foram Ademir, com 23 gols e 11 assistências em 30 jogos, Lelé, com 28 gols e 7 assistências em 35 jogos, e Chico, com 20 gols e 18 assistências em 39 jogos. Ai, 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 como canta esperar o Expresso da Vitória parar. Ai, 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 como canta esperar o Expresso da Vitória parar. Mas nem tudo é fácil para o Vasco, nem mesmo para um time como o Expresso. E o ano de 46 traria duros golpes ao Esquadrão Cruz Maltino. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta e compartilha. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Se você quiser ajudar financeiramente a Estúdio Vasco, a chave Pix está aí na tela. E segue a gente nas redes sociais para ficar ainda mais por dentro da grandiosa história do Vasco da Gama. Um abraço e saudações vascaínas.